Pessoal, estamos ao vivo, tá bom? Pessoal, é o seguinte, para quem não está sabendo, a Sarah Winter, né, nossa colega Sarah Winter, acabou de ser presa a pedido, né, do ministro do Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes. Vou trazer algumas informações para vocês aqui já, tá? Só um minutinho aqui, desculpa. Quero conversar, o governador do Distrito Federal, por exemplo, o governador Ibanez Rocha. É importante vocês saberem que ele é do PMDB, tá bom? Ele não quer mais que nós vamos para Brasília, não. Vocês vão entender, tá bom? Mas o que eu quero dizer do governador do Distrito Federal, ele exonerou o subcomandante geral da Polícia Militar do Distrito Federal, o comandante Sérgio Luiz Ferreira de Souza. Comandante Souza, já deixo aqui registrado todo o nosso respeito e apoio ao senhor, saiba disso, tá bom? E ele disse o seguinte, palavras do governador do Distrito Federal, vejam vocês, tá bom? Abre aspas. O vice-comandante deveria ter tomado as medidas corretas para não ter chegado ao ponto de jogar fogos em cima de um poder que é o nosso Supremo Tribunal Federal. Fecha aspas. Esses fogos que ele diz são fogos de artifícios. E ele continuou, abre aspas, vou exigir o respeito, fecha aspas, ao se pronunciar sobre a demissão de Ibanez, o governador do Distrito Federal, o Ibanez, do MDB, afirmou que vai exigir o respeito a todos os poderes por parte dos manifestantes. Nós respeitamos, Ibanez. É que vocês não estão sintonizados com a sociedade brasileira. Nós respeitamos todas as instituições, desde que essas façam o seu papel, façam as suas funções como deve. E principalmente, siga aquela cartilha, hoje que virou um farrapo, na verdade, um trapo, a Constituição Federal. Nós queremos respeitar e muito, por exemplo, a nossa corte maior do nosso país. Nós honramos aquela casa. O que nós não honramos e não respeitamos são pessoas se passando por juízes ou ministros togados, cuspindo na Constituição. Ou o senhor, governador do Distrito Federal, ainda acha que nós somos cegos. Ou o senhor acha que nós não estamos percebendo que os senhores querem nos calar. Foi muito fácil para vocês, políticos e ministros, fizeram o que bem entenderam neste país nesses últimos 30 e poucos anos, porque a sociedade não se manifestava. Coitada da sociedade brasileira. O que nós podíamos fazer? Absolutamente nada. Hoje, a sociedade brasileira ela é participativa. Ela aprendeu a consumir política. E isso é ruim, senhor governador, e também estendo isso aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Vocês acham isso ruim? A sociedade brasileira consumir política como vem consumindo? Debater política, criticar, levantar contrapontos, duvidar, questionar. Vocês acham ruim? Porque e vocês acham, nós sabemos disso. E se vocês acham, por quê? Por que está sendo tão penoso para vocês a sociedade brasileira estar tão participativa na política como nesses últimos anos recentes agora? O que acontece? Acontece que o Brasil acordou. E o Brasil não quer parasitas mais sugando o nosso dinheiro sagrado, suado, ralado, que não dá em árvore como o dos senhores. Nós somos mais do que isso que vocês entregam pra gente. É muito simples de entender tudo isso, senhor governador Ibanez e ministros do Supremo Tribunal Federal. Ele continua ainda dizendo, abre aspas, aqueles que acham que viriam para Brasília para fazer baderna, fiquem nos seus lugares, porque aqui serão reprimidos de forma bastante virulenta. Porque aqui, preste atenção agora, meus irmãos, nas palavras dele, do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, porque aqui eu sei usar o poder. Fecha aspas. Ibanez, o que nós estamos todos os dias tentando fazer a sociedade brasileira entender é que vocês não são o poder. Nós, a sociedade brasileira, somos o poder.
E nós, a sociedade brasileira que banca tudo isso, não podemos mais continuar aceitando o que vocês nos entregam. O Brasil é mais. Cada brasileiro e brasileira desta nação é muito mais do que isso. Quem é o senhor para achar que pode e não pode aqui neste Brasil que nós estamos transformando? Lamento informar ao senhor, nós não recuaremos. Isso é apenas o início. Preste atenção, viu, Ibanez? Isso não é uma ameaça. Isso é um brasileiro indignado. Um brasileiro que tem filhos. Um brasileiro que teme. Se eu morrer, que país os meus filhos viverão? Porque vocês não se esforçam para fazer dessa nação uma grande nação. E vocês vão entender ainda. O Ibanez ainda afirmou que vai tomar providências caso outras manifestações de ataques às instituições públicas. Que ataques? Soltar fogos e artifícios são ataques, senhor Ibanez? Que pretexto maluco de nego que bebe pinga com detergente é esse? E ele disse, abre aspas, se jogarem fogos em cima do executivo, eu vou tomar providências. Legislativo, da mesma maneira. Isso é uma opinião minha. Quero que o país cresça muito. Fecha aspas. O senhor é um baita de um mentiroso, como 99,99% de todos os homens e mulheres envolvidos em políticas, direta ou indiretamente. Tu és um mentiroso, senhor governador do Distrito Federal. Se tu quisesse realmente que essa nossa nação desenvolvesse, ouviria com atenção o recado, por exemplo, que essas manifestações tentam entregar. A única maneira de nós fazermos vocês, ou tentar fazer vocês nos ouvirem, são com manifestações. E o que nós recebemos de respostas? Ataques dos senhores. Poder, como o senhor mesmo descreveu aí. Nós não temos medo da prisão, senhor Ibanez. Nós temos medo é que vocês perpetuem no poder. E isso nós não queremos. Pessoas como vocês, não. Não mesmo. Saiba, senhor Ibanez. O senhor é um mentiroso oportunista e não passa disso. Com todo o respeito. Pessoal, mais uma vez eu quero reforçar aqui, para o Brasil inteiro saber, principalmente os paulistas, o Instituto Nacional de Advocacia, o INAD, protocolou na Procuradoria da República a representação contra outro tipo igual Ibanez, o governador de São Paulo, João Dória, a fim de que investigue eventuais irregularidades na formalização do acordo de colaboração do Estado de São Paulo com a empresa chinesa Sinovac Biotech. Na quinta-feira, o governador declarou que a parceria com o gigante chinês teria sido formalizado lá em agosto de 2019, poucos meses antes do surgimento da pandemia. Lembrem o que o Roberto Jefferson afirmou. E outra coisa, quero fazer um adendo em relação ao Roberto Jefferson. Roberto Jefferson, posso até fazer uma live contigo, mas saiba uma coisa, eu gostaria de ouvir da tua boca. Tu virá candidato a alguma coisa? Só me fale isso, porque tu está agora tentando se redimir das cagadas e prejuízos que o senhor já fez no Brasil. Quantas pessoas não padeceram? Quantas pessoas, crianças, idosos não passaram dificuldades pelas cagadas que o senhor também fez parte? Estou dizendo isso para você, Roberto Jefferson. Na política não, parceiro. Tu pode agora se redimir como um bom homem, mas na política não há espaço mais para você, saiba disso. Muito bem. Entretanto, ele afirmou, Roberto Jefferson ainda falou, abre aspas, o Dória é o agente dos negócios do Partido Comunista Chinês no Brasil, fecha aspas. Isso é revelador. É tudo aquilo que a gente já vem suando aos quatro cantos do Brasil aqui. Tá? E o Roberto Jefferson, como ele está dentro de tudo ali, ele afirmou isso aí, dizendo que o Dória é o agente dos negócios do Partido Comunista Chinês aqui no nosso Brasilzão velho de guerra. E eu não duvido nada disso. E continuando aqui, Dória precisa explicar como assinou o tal acordo antes do surgimento dessa pandemia. Que tipo de informação privilegiada o governador detinha e, pelo visto, omitiu da população.
Além disso, vale lembrar que mesmo com essa eventual informação privilegiada, possivelmente omitida criminosamente, Dória permitiu e incentivou a realização do carnaval em São Paulo. Na representação, o INAD pede a instauração de inquérito contra o Dória para apuração dos fatos e possível prática de crimes contra a humanidade e contra a segurança nacional e ainda contra o sistema financeiro e o mercado de capitais. Tu tá ralado, Dória. Tu tá ralado, peão, de um jeito ou de outro. Já começando que tu não se reelege ou elege para mais nada neste Brasil. Eu troco de nome se isso acontecer. Com referências de Antônio Ribas Paiva, Guilherme Federico Piattesi Ramos e Nara Rezende. Se segurem aí que nós vamos decolar essa nave patriota, meus irmãos, agora. Vamos lá. Meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Ravox Brasil. Já peço a você, meu amigo e minha amiga, que não são inscritos no canal ainda, se inscreva agora, ative o sininho, use os comentários, fiquem sempre à vontade e ajude a fortalecer mais vozes conservadoras nesse nosso Brasilzão velho de guerra. Sejam bem-vindos. Vamos lá. O poder moderador, a gente vai bater nessa tecla muito. Aqueles que não entenderam ainda, têm que entender. Tá? O brasileiro tem que estar muito bem informado daqui para frente. Essa é a maior arma que nós podemos ter hoje no Brasil. A informação fidedigna, verdadeira, sem maquiagem, sem joguinho. O poder moderador é uma instituição monarquista que não existe no sistema republicano de governo, previsto na nossa Constituição. Portanto, o ministro Fux choveu no molhado, podemos dizer assim, e decidiu que fantasma não existe. Nossa Constituição republicana estabelece mandatos para garantir e fazer funcionar nossas instituições, que pertencem a nós, o povo, e não a agentes públicos. Vocês entenderam? As instituições pertencem a você, meu irmão, que está assistindo esse vídeo, e não a agentes públicos, sejam ministros ou o próprio presidente da República. O texto constitucional estabelece mandatos tanto para agentes públicos como para os cidadãos. O artigo 1º da Constituição estabelece em seu parágrafo único que todo o poder emana do povo, que é o titular do poder instituinte ou originário de criar, modificar ou revogar instituições. Tomado todos os cuidados, os redatores da Constituição determinaram os limites da atuação dos agentes públicos, cuja competência obedece ao princípio da literalidade do artigo 37 da Constituição Federal, ou seja, os agentes públicos só podem fazer o que a lei determina e os cidadãos podem fazer tudo o que a lei não proíbe. Vocês conseguem entender isso? Diante disso, o presidente da República só pode cumprir e fazer cumprir o que estiver no âmbito das suas atribuições estabelecidas, de forma clara, pelo artigo 84 da Constituição Federal, onde está elencado que o presidente é o comandante em chefe das Forças Armadas, e no inciso 10, que é atribuição do chefe da nação decretar intervenção federal para, por exemplo, defender a pátria e garantir os poderes constitucionais, como esculpido no temido artigo 142 da Constituição. Esse artigo que tem contrariado e atemorizado ministros e a classe política trata da destinação das Forças Armadas, que destinam-se à defesa da pátria e à garantia dos poderes constitucionais sob a chefia do presidente da República. Mas é tão simples entender isso. Por que ministros do Supremo Tribunal Federal complicam tanto os artigos mais simples da nossa Constituição? Talvez seja justamente por isso, por serem artigos de simples compreensão, de fácil compreensão, não é verdade? Observe-se que no presidencialismo o chefe executivo é o presidente da República no âmbito das suas atribuições.
não competindo a nenhuma autoridade dos outros poderes cercear as atribuições do presidente, nem modificar a destinação das Forças Armadas. Da estrita observância destes limites constitucionais depende a indissolubilidade do Estado, cristalizada já no artigo 1º da Carta Constitucional. Vale dizer que tudo que puser em risco o Estado deve ser repudiado e coibido pelo presidente da República com as Forças Armadas, que chefia e comanda, sob pena de não o fazendo responder pelo típico do artigo 85 da Constituição Federal. Portanto, tanto o presidente da República como as Forças Armadas, na falta deste, têm um mandato constitucional republicano para defender a pátria e garantir os poderes constitucionais, no caso destes, se houverem inobservância do artigo 37 da Constituição Federal ou a quebra da harmonia e independência dos poderes da República, por exemplo. Isso é mandato constitucional, que nada tem a ver com o poder moderador do sistema monárquico, concluindo-se, ressalta-se, que o dever de defender a pátria e a ordem pública estende-se tanto aos cidadãos. Vocês entendem isso, ministros do Supremo Tribunal Federal? Que é o que nós estamos tentando fazer, e vocês estão nos prendendo por isso. Como também as suas Forças Armadas, cujo mandato prescinde de licença, autorização ou vênia judicial para ser exercido. Lamentamos que ministros do Supremo Tribunal Federal tentem desconsiderar os poderes de mandato constitucionalmente estabelecidos, tangenciando o terreno pantanoso do abuso de autoridade, porque o Olimpo também está sujeito ao princípio da legalidade, artigo 37. Dentre outros. Democracia é a segurança do direito. Simples. Importante vocês entenderem também. Muito claro perceber que tudo na política brasileira hoje passa pelo Supremo Tribunal Federal. O presidente Bolsonaro pediu, educadamente, que os diplomatas venezuelanos se retirassem do Brasil. Lembram? O chefe de Estado dessa nossa nação, o Supremo Tribunal Federal, passou por cima de uma ordem do presidente da República. Como faz, senhor Ibanez? Como faz, senhores ministros do Supremo Tribunal Federal? Um país que mancha a nossa história, um país que mancha hoje o nome do nosso país perante o mundo, a Venezuela. E agiu muito bem e corretamente o presidente Bolsonaro em pedir para que eles se retirassem da nossa nação, onde nós lutamos por democracia, o oposto do que eles fazem hoje naquele país. E vocês, ministros do Supremo Tribunal Federal, passaram por cima dessa ordem do presidente Bolsonaro. Quem vocês pensam que vocês são? O país, infelizmente, está hoje nas mãos dele. O Supremo Tribunal Federal transformou-se em um órgão de oposição claramente ao governo Bolsonaro. E muito mais eficiente do que o parlamento, considerando a facilidade de a esquerda judicializar toda e qualquer matéria naquela que deveria ser a nossa corte maior. Uma vaga de juiz lá no Supremo Tribunal Federal não tem preço. E o PT soube fazer muito bem uso disso. E para a vida inteira. Se o nomeado tiver, por exemplo, 50 anos, serão 25 anos atuando naquela que deveria ser a nossa corte maior. Portanto, imaginem o desespero do sistema da velha política ao perceber que está chegando a data de o presidente da República, Jair Bolsonaro, nomear já o primeiro-ministro da corte, agora no dia 1º de novembro, quando o Celso de Mello colocará o pijamão dele. Lembro, para quem não sabe, que a segunda vaga será aberta em julho já do ano que vem também, com a aposentadoria de Marco Aurélio de Mello, que vão com Deus. Vão embora do Brasil, por favor. Tem países maravilhosos para vocês morarem. Nos deixem em paz. Nós queremos esquecer vocês. A intenção, ainda, é fazê-lo errar feio, saibam vocês. Quem? O presidente Bolsonaro. A intenção é fazer com que o presidente erre, mas erre feio, grosseiramente, cometendo algum deslize para conseguirem derrubá-lo do cargo.
Mas garanto aos senhores, e mantenham a calma, mantenham também a fé, claro, Jair Bolsonaro cumprirá todo o mandato, mesmo que ele fique de fato manietado como está. Só isso já vale a pena para a sociedade de bem, pelo direito de preencher 2 vagas nesse Supremo Tribunal Federal hoje, lotado de fantasmas atormentando a nossa nação brasileira. Só desaparelhando a Suprema Corte, esse nosso Brasilzão velho de guerra mudará e retomará um desenvolvimento sustentável que nós precisamos. Não existe outra maneira, meus irmãos. Vamos lá. Esse assunto é importante. Está chegando o período das eleições. Pronto, já começam agora, todos os partidos já começam a se movimentar por conta disso, tá bem? Está chegando o período de eleições agora municipais. Sabe-se da importância da escolha minuciosa dos nomes que representarão a população por longos 4 anos. E o quanto paga-se caro pelas más escolhas, pelo amor de Deus. O teu voto tem um peso e um valor que vocês não fazem ideia. Não venda teu voto. Não troque teu voto por um bujão de gás ou por uma cesta básica. Não faça isso. É o momento de votar e contribuir com a nossa nação, com a nossa pátria, o nosso Brasilzão, escolhendo responsavelmente os representantes para cada município. E na condição de eleitor, cidadão, algumas dicas, inclusive, foram pensadas visando auxiliar o eleitor na escolha do candidato. É importante vocês ficarem atentos à sigla do partido. Atenção para os nomes bonitinhos, brilhosos, coloridos e traiçoeiros. Exemplo, partidos progressistas. Alô, você, meu irmão. Partidos progressistas são socialistas. Filhos do comunismo. Sabiam? Guarde bem isso. Partidos progressistas são socialistas, filhos do comunismo. Não adianta escolher um bom nome se o partido é quem dita as regras que o candidato terá que seguir. Não existe nome independente do partido. Apoiadores. Esse item diz muito sobre o candidato. Sabe aquele ditado? Diz-me com quem andas e te direi quem és? Muito bem. Também a história de vida do candidato, atenção e muita atenção mesmo. Era trabalhador? Defendia mesmo causas sociais anteriormente? Ou começou com um palavrório social agora, recentemente? Apoia a família? Apoia a família e a liberdade do indivíduo sem distinção de credo, raça ou cor? Discurso e atitude. Outro ponto importante. Desconfie do excesso de mansidão e doçura, coisa linda. É um perigo o poder da sedução. Seja um observador da coerência do que é dito com o que é vivido. Não vote no discurso atual. Já está maquiado porque é preciso conquistar o voto precioso dos opositores. Não vote pela aparência. Ontem, inclusive, eu trouxe a live que não assistiu, assista ontem, o vídeo de ontem aqui do canal Avox Brasil, onde a gente fala sobre beleza. Há estudos que indicam que as pessoas costumam votar inconscientemente pela beleza física. Corra disto. É fria, meu parceiro. Para o candidato a prefeito que quer se reeleger, busque saber como lidou com a pandemia agora da Covid-19. Pensou na saúde e na economia ou trancou todo o município ditatorialmente? Opa, se ligue. Temos exemplos agora prático, recente, fresquinho. Liberou a hidroxicloroquina ou privou a população da única possibilidade de tratamento que havia, mesmo que sem comprovação científica? Afinal, em momento de desespero, meus irmãos, não se recusa a única tábua de uma possível salvação, vocês sabem disso. Maquiou os óbitos para superfaturar? Fique de olho, não está difícil escolher. Comece já a investigação de seu futuro vereador e prefeito e espalhe com vontade, sem dó,
Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, seja o que for, até nos comentários dos nossos vídeos, espalhe mesmo, estampe os nomes dos canalhas. A nossa luta é para isso, para anular todo e qualquer canalha no nosso Brasilzão velho de guerra, para que nós possamos ter um país justo e que todos os brasileiros e brasileiras possam fazer uso e ter uma vida digna das riquezas que nós temos no nosso Brasilzão velho de guerra. Depois dessa cuidadosa leitura de personalidade, defina os nomes. O seu voto, meu irmão e minha irmã, não tem preço e não é bijuteria. É uma joia muito cara que poderá ajudar a lapidar o nosso Brasilzão velho de guerra. Boa votação e que o Brasil possa continuar essa nossa luta toda pela democracia e se libertar mais um pouco do astuto socialismo que está enraizado nas nossas terras. Os jovens, eles já tomaram, saiba disso. E quero fazer um comunicado aqui. É mentira. Saiu aqui recentemente, eu fiquei sabendo que eu seria candidato aqui na minha cidade para vereador, ou seja, mentira. Não serei candidato a nada aqui. A minha luta é maior. A minha luta é pelo Brasil todo. Vocês sabem disso. Isso é mentira. Vamos lá. Os males. Talvez o maior mal que nós estamos tendo no mundo hoje é esse país aí, a China. Para quem não sabe, a China ocupou mais de 60 quilômetros quadrados de território indiano no leste de Ladakh. De acordo com uma fonte do exército indiano, em uma escalada dramática da tensão entre as duas superpotências asiáticas. A China é o país que o João Dória, governador do estado de São Paulo, e demais políticos, mas nessa nós estamos na caça do João Dória, que é o maior traidor, o político mais safado que nós temos no Brasil hoje, que costura as relações China aí para os interesses talvez mais próprios do que pelo Brasil. E afinal de contas, o que a China poderia beneficiar o Brasil? Sejamos sinceros. Desejo fortemente que até as relações comerciais com a China sejam cortadas. Mesmo, nós temos muitos países que nós podemos vender. China aqui, não mais. O Daily Telegraph informou que até 12 mil soldados chineses atravessaram a fronteira para a Índia no mês passado. Em meio a confrontos na fronteira, a ação seria um sinal de Pequim. Preste atenção! Seria um sinal de Pequim ao primeiro-ministro indiano, o Narendra Modi, por causa de sua aproximação aos Estados Unidos. O que é isso, China? Cadê a soberania dos países? Cadê o seu respeito com a soberania dos outros países? E você não quer, China, que nós declaramos que aqui no Brasil vocês não são bem-vindos? Vocês ainda, o embaixador de vocês ainda fica todo putinho da vida com a gente. A gente não vê a hora de vocês, imundice, sumir da nossa nação brasileira. Saiba disso. Nós estamos lutando por um país livre. Nós estamos lutando por verdadeira democracia. E vocês não fazem parte dessa história. Portanto, quanto antes vocês deixarem o Brasil de um jeito ou de outro, para nós será melhor de bom grado. Saibam vocês, chineses. A medida também ecoa o expansionismo geopolítico do ditador comunista Xi Jinping no Mar da China Meridional, onde Pequim se moveu para construir bases militares. Só um minutinho. Chineses que eu quis dizer aqui, fazendo um adendo aqui, bem lembrado do Gustavo, do Partido Chinês Comunista. Tá? Nós estamos lutando por um Brasil democrático, com a verdadeira democracia, liberdades individuais, sejam elas quais forem. É isso. Quando eu disse chineses, são o Partido Comunista Chinês. Não, vocês não são bem-vindos aqui. Pronto, está feito o adendo aqui. Continuando. Tudo isso no momento que a Comissão Europeia nomeou oficialmente a China como fonte de desinformação sobre a pandemia deste vírus aí que assolou o mundo inteiro. Em um comunicado de imprensa publicado em 10 de junho, a Comissão Europeia anunciou que estava avaliando seus passos para combater a desinformação, alegando que houve uma onda maciça de informações falsas ou enganosas durante toda a pandemia.
A declaração continua mencionando que os atores estrangeiros estiveram envolvidos em campanhas de desinformação globalmente e aponta especificamente a China e a Rússia como atores. A comissão ainda afirmou, abre aspas, os atores estrangeiros e certos países terceiros, em particular a Rússia e a China, se envolveram em operações de influências direcionadas e campanhas de desinformação na União Europeia, na vizinhança e também no mundo. E aí eu fecho aspas. É a primeira vez que a comissão menciona a China como fonte de desinformação online ligada à pandemia do Covid-19. Nós não queremos países desse jeito aliados com o Brasil. O nosso Brasil é muito mais do que isso. O nosso país tem o seu valor e nós estamos tentando resgatá-lo. Para encerrar, não me envergonho da bandeira, nem do brasão da minha pátria, do meu Brasilzão velho de guerra. Porém, entristece-me dos que pisam neste solo amado e fértil, dizendo-se patriotas, onde conspiram e surrupiam a mesma, envergonhando o leito que dela permeiam. Newton Mendonça. Meus amigos, compartilhe esse vídeo. Muito obrigado pela sua companhia. E já peço a você, meu amigo e minha amiga, que não são inscritos no canal ainda, se inscreva agora. Ative o sininho, use os comentários e fiquem sempre à vontade. Desejo a cada um de vocês um excelente dia. Sara, força, meu bem. Agora, já acabando a transmissão aqui, já vou tentar me informar direitinho de tudo que aconteceu. Força aí, guerreira. Tamo junto. Meus irmãos inscritos e inscritas, coragem. Não podemos recuar. É uma luta séria. Pode parecer que não, mas é uma luta séria. Tamo junto. Nos vemos ainda hoje ou amanhã, com certeza. Obrigado pela companhia. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau.